Oi, gente, tudo jóia? Vamos para mais uma aula? Hoje são 14 de março de 2022 e vamos continuar o estudo dos princípios constitucionais tributários. Agora nós vamos falar do princípio da irretroatividade. Ou seja, primeiro eu necessito ter uma lei para depois ter o fato gerador e aí surgir a obrigação tributária. Tudo bem? O que acontece? Eu não posso olhar para o passado regrona geral. Eu gosto muito de brincar com vocês, meus alunos. O que acontece? Eu, Lígia, sou advogada tributarista, professora de direito tributário, tudo há mais de 15 anos. O meu marido é contador, então eu fico dentro de um escritório de contabilidade. O que eu sei das outras disciplinas? Praticamente nada. Tudo bem, gente? Praticamente nada. Principalmente com relação ao penal. Eu não sei nada de penal. Penal eu só estudei na faculdade no século passado, tá? No século passado. Então o que acontece? Mas eu sei que a maioria das pessoas tem ideia e gostam do direito penal. Então raciocinem comigo, pensem comigo. A prostituição é crime? Não é, né? A prostituição não é crime. Crime, né? É o rufianismo, a exploração sexual. Mas a pessoa querer, né? Vender o corpo, entre aspas, não tem problema nenhum. Maior, vacinada, a vida é dela. Agora, imaginem o seguinte. Imaginem, né, que a pessoa está se prostituindo agora. Não é crime, tudo bem? Não é crime. Não tem problema nenhum. Agora, e se vier uma lei amanhã que fale que a prostituição é crime? Será que essa pessoa vai ser penalizada pela sua, entre aspas, dação lá de trás? Não, né, gente? Não pode. Por quê? Porque primeiro tem a lei, para depois eu ter o fato gerador. Aqui no direito tributário, nesse aspecto, não é diferente. Então, vamos olhar aqui, ó. Primeiro eu tenho lei, para depois ter o fato gerador. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês? A gente segue da norma maior e nós vamos afunilando. Então, eu trouxe o artigo 5º da Constituição Federal, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte exemplo, tá? O seguinte exemplo. Então, eu tenho que ter a lei para depois ter o fato gerador. Vamos imaginar, vamos continuar no mesmo exemplo que a gente está trazendo durante as nossas aulas. Imaginem o seguinte, imaginem que agora no mês 3 de 2022, seja publicado a lei complementar que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Que institui o imposto sobre grandes fortunas. O que acontece? Lembram do princípio da anterioridade? Quando que essa lei vai ter eficácia, né? Quando que ela vai ter eficácia? Ela vai ter eficácia no próximo exercício financeiro. 1º de janeiro de 2023. É aqui que ela vai ter eficácia. É agora que eu falo em lei. Depois disso que eu vou falar de fato gerador. Agora, gente, imaginem que essa lei complementar fale que vai pagar o imposto sobre grandes fortunas quem tiver um patrimônio acima de R$1 milhão. Vamos imaginar, tá? Nós estamos na época do Big Brother, né? Ai, professora, a senhora assiste Big Brother? Não. Ai, por quê? Porque é brega assistir Big Brother? Não, cada um assiste o que quer. Gente, eu assisto tanta coisa brega porque eu particularmente não gosto, tá? Mas isso é coisa minha, né? Mas, por exemplo, eu adoro série adolescente.
né? Adoro série adolescente. Então, assim, cada um tem suas escolhas. Então, imagine que a pessoa entrou no Big Brother aqui. E ela entrou pobre, sem grande fortuna. Aí, ela ganhou o Big Brother. Aqui. Aqui ela ganhou o Big Brother. Tudo bem? R$1,5 milhão de reais. Milionário. Né? Milionário, até aparece. É fácil gastar R$1,5 milhão? É, né? Eu nunca testei fazer isso, mas eu creio que você consiga gastar muito fácil. Então imagine que esse ganhador do Big Brother saiu, torrou tudo. A hora que chegou aqui, ele não tem mais nada. Ele não tem mais grande fortuna. Tudo bem? Beleza? Então vamos imaginar. Foi publicado a lei que instituiu o imposto sobre grandes fortunas. A pessoa não tinha grande fortuna, agora aqui ela tem grande fortuna. Realizou o fato gerador. Só que ela não perdeu tudo. Onde que está a lei com relação ao princípio da irretroatividade? Onde que está a lei? A lei não está aqui na publicação. A lei, ela está na sua eficácia, quando ela já é eficaz. Então eu vou olhar para a lei aqui. Aí eu pergunto para vocês, como aqui ele já não tem mais nada? Ele vai ser contribuinte do imposto sobre grandes fortunas? O que vocês acham? Será que ele vai ser contribuinte do imposto sobre grandes fortunas em razão desse lapso aqui, ele ter tido grande fortuna? E aí? Pois é, não vai. Ele não vai ser contribuinte do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque a lei não pode retroagir. Vocês estão entendendo? O que acontece? Onde que está a lei? A lei não está aqui. A lei, ela está aqui na sua eficácia. Então, o que acontece? Não pode, regra geral, ir para trás. Eu não posso olhar para trás, essa não é a regra. Já pensou se a regra fosse a gente caminhar de costa? Ia dar problema, né? A gente tem que sempre ir para frente. Então, por isso que ele não vai pagar o imposto sobre grandes fortunas. Eu sei que vocês estão pensando com relação à multa, gente. Mas daqui a pouquinho nós vamos aprofundar. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro eu tenho que ter a lei, a eficácia da lei, para depois eu falar em fato gerador, tá bom? Essa que é a regra. Essa é a regrona geral. Então tá, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, nessa situação, vamos olhar aqui para a nossa questão de 2019 da banca CS-UFG. Vamos lá. O município de Beleza Pura publicou em maio de 2018, a lei número 13.345, que majorou o valor das multas referentes ao ISS, de 5% para 7%. Gente, uma diquinha de prova. O que acontece? Às vezes, questões não vêm com a sigla. Só vem escrito imposto sobre serviços de qualquer natureza. Só que nós estamos acostumados com a sigla. Então, quando você estiver diante de uma questão dessa e não tiver a sigla, escreve, porque vai ficar muito mais fácil de responder a questão, tá bom? Então, bora lá. Então, era 5% e foi para 7%. Então, aumentou a multa. Em fevereiro de 2019,
O fiscal de tributos municipal verifica que determinado contribuinte não havia recolhido o ISS referente ao mês de abril de 2018, tá? E além de proceder com o lançamento do tributo devido, lhe impõe multa que deverá ser de... Então, o que acontece? O que acontece? A multa, ela era de 5%, beleza? A multa ela era de 5%. Em abril, ele não pagou o tributo de 2018. Abril, né, de 2018. Ele realizou o fato gerador e não pagou a multa. Em maio de 2018, veio uma nova lei trazendo a multa de 7%, certo? 7%. Só em 2019 é que se verificou o inadimplemento do tributo. E aí, gente? Onde que está o fato gerador? O fato gerador está aqui, não está? O fato gerador não está aqui? A lei nova não está aqui? E aí, eu posso retroagir? Eu posso olhar para trás? Ou eu tenho que ter a lei e depois o fato gerador? Aqui a gente nem vai adentrar na questão das exceções com relação à multa. Aqui é regrona geral, tá? Regrona geral. Então vamos lá. 7% em razão do princípio da irretroatividade tributária? Não. 5% em razão do princípio da irretroatividade tributária? Certa resposta. Por quê? Porque primeiro tem que ter a lei para depois eu ter o fato gerador. 7% em razão do princípio da anterioridade? A gente não está falando em princípio da anterioridade, né? Nós estamos falando no princípio da irretroatividade. 5% em razão do princípio da anterioridade? Também não. Tá bom, gente? Também não. Então, letra correta, letra B. E aqui está o ordenamento jurídico específico do direito tributário. Então, é vedado aos entes tributantes cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência, gente. Para o concurso, eles costumam fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A gente pensa em vigência. Mas, por exemplo, se aquela lei do Imposto sobre Grandes Fortunas que eu trouxe para você falasse entra-se em vigor na data da sua publicação, é ali que vai ter eficácia? Não. Então, por isso que eu gosto de olhar para este artigo, para este inciso e ler assim, ó, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da eficácia da lei que os houver instituído ou aumentado, tá bom? Então, assim, gente, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Essa é a regra. É isso que quando a gente lê o artigo 144 do CTN, a gente tem que ter em mente. Eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Tá certo? Então, isso que vocês têm que ter na cabeça. Essa é a regrona, principalmente com relação às alíquotas do tributo. Não vamos adentrar por enquanto com relação à multa. Pensem no tributo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque pouco importa se diminuiu, se majorou, pouco importa com o tributo. Eu vou aplicar, o fisco vai aplicar a alíquota com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Pouco importa se diminuiu, pouco importa se aumentou, pouco importa se extinguiu. Com relação ao tributo, é isso. Gravem isso na cabeça de vocês. O que acontece? Nós temos várias exceções, tá? Várias exceções. Entre elas, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar em processo.
tá? Processo de fiscalização, que amplia poderes de investigação, que traga mais garantias ou privilégios do crédito tributário. Muito cuidado aqui, ó. Exceto quando falarmos de responsabilidade tributária. Aqui é diferente, aqui é a regrona geral. Então, se a gente está falando de responsabilidade tributária, regra geral, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador dessa responsabilidade tributária. Nós não teremos exceções aqui com relação ao tributo. Mas já com questões processuais, né, gente? Assim, eu sei que a maioria, muitos aqui não são do ramo do direito, mas norma processual, norma procedimental, elas têm aplicação imediata. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, não é processo, mas, por exemplo, eu estudei na época, quando eu fui aluna da faculdade, no século passado, pelo Código Civil de 2016, pelo Código de Processo Civil de 73, pelo Código de Processo Civil de 73. É isso que a gente teve várias reformas no Código de Processo Civil, mas em 2015 veio um novo Código de Processo Civil. Muito legal, ele não é perfeito, mas ele trouxe coisas lindas, maravilhosas, tá? Em relação, por exemplo, com suspensão de prazos em finais de semana. Coisa linda, maravilhosa. O que acontece? Eu cuido de execuções fiscais que foram propostas na Justiça em 1999. Que tem fatos geradores ocorridos em 1990. Tudo bem? E aí? Né? Veio o Código de Processo Civil em 2015 que está falando dos prazos, que aumentou prazo para recurso, por exemplo, o agravo de instrumento antes do novo CPC, o prazo ele era de 10 dias, agora ele é de 15 dias. Se hoje saiu uma decisão num processo de execução desse, uma decisão interlocutória, eu vou aplicar o prazo do Código de Processo Civil com eficácia na época do fato gerador ou de agora? O que vocês acham? De agora, né, gente? Ou senão, olha a confusão que iria gerar. Então, o que acontece? Norma procedimental, processual, eu vou aplicar a que tiver com eficácia agora, na hora que eu vou produzir o ato. E não lá da época do fato gerador. E isso tem com relação às garantias e privilégios do crédito tributário, poderes de investigação e tudo mais, tá? Quer ver uma coisa? Aqui, ó, daqui a pouco a gente vem para essas súmulas aqui. Perdão. Então, eu vou aplicar a regra. Qual é a regra? A regra é, eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, tá? Essa é a regra. Salvo com relação às normas processuais, procedimentais, de fiscalização de garantias e privilégios do crédito tributário. Então, vamos aqui comigo agora para o nosso próximo exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos a súmula a súmula 112 do STF. Ela não é vinculante, desculpa. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar assim, ó. Vamos olhar para o ITCMD. Vamos usar como exemplo o ITCMD. Imagine que a pessoa, tá? Imagine que a pessoa, ela morreu Deixa eu ver, ela morreu em 2020.
2020. Não, ela morreu em 2010. Tá? Ela morreu em 2010. E ela tinha muito patrimônio. Muito patrimônio. Tá bom? Muito patrimônio. Eis que a alíquota aqui nesta época do ITCMD do estado de Mato Grosso, a maior alíquota, ela era de 4%. Tá? 4%. Agora, como é muito patrimônio, tem muito herdeiro, é aquela briga, demorado e tudo mais, somente agora, em 2022, é que vem a decisão de partilha e o juiz fala, pague o ITCMD. Mas a gente vai verificar que no meio do caminho mudou o ITCMD aqui do estado de Mato Grosso. Mudou. Agora, a maior alíquota para um patrimônio super alto é de 8%. Tudo bem? A minha pergunta é, qual alíquota que será paga com relação ao ITCMD aqui do estado de Mato Grosso? Qual alíquota? De 4% ou de 8%? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Falem aí em voz alta, né? Fazendo de conta que eu estou ao vivo com vocês, para vocês gravarem. Ah, você falou 4%? Você tá certo. Mas muito cuidado com o seu raciocínio para chegar nesse 4%. Porque eu sei que algumas pessoas devem ter pensado assim, porque isso é tudo normal. Ah, eu vou aplicar a alíquota do tributo mais benéfica, que é a de 4%. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é que eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Quando que ocorre o fato gerador do ITCMD? Ocorre aqui. Por quê? Porque o ITCMD é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Negócio jurídico gratuito, tá? Gente, e aí nós precisamos ir para o direito civil. Quando que ocorre o fato gerador da transmissão dos bens pela morte? Por herança. Quando que ocorre a transmissão? Quando for por nome, quando acabar o inventário e assim por diante? Não. Segundo o Código Civil, e o direito tributário não pode mudar as normas de lá, tá bom? Ocorre a transferência com a morte. Vai constituir o direito a este patrimônio com a morte. Aqui, gente, meramente declara. É uma decisão que não é constitutiva, é uma decisão meramente declaratória. Em decisões meramente declaratórias, o efeito é ex tunc, retroage, tá? Então, eu vou aplicar 4%, porque aqui é fato gerador. Então, eu tenho a lei anterior que falava 4%, beleza? Tá ok. Onde que tá aqui a eficácia da nova lei que trouxe para 8%? Tá aqui. Posso fazer isso aqui, regra geral? Não posso. Então, por isso que a alíquota será de 4%. Vamos observar para ver se vocês entenderam. Ó, vou mudar aqui. Vamos imaginar que a alíquota era, nessa época, de 8%. Aí, por milagre divino, sabe-se lá por quê, né? Não costuma ser muito normal reduzir a tributação. Mas aí veio uma nova lei que reduziu para 4%. E agora, no momento da partilha, né? Opa, 2020, né, gente? 2022. No momento da partilha, hoje a alíquota ela é de 4%. E aí?
Qual vai ser o valor aqui? Qual vai ser a alíquota aqui? De 8 ou de 4%? Gente, a alíquota vai ser a que tinha eficácia no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, 8%. Então, tá vendo? Não sei se vocês conseguiram observar. Eu não vou olhar com relação à alíquota mais benéfica ou não. Não vou fazer isso. Eu vou aplicar a alíquota com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Então, vamos olhar para as súmulas aqui, ó, só para a gente fortalecer o entendimento. Ó o que fala a súmula 112 do STF. Deixa eu molhar o bico. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente com eficácia ao tempo da abertura da sucessão. Quando que se abre a sucessão conforme o Código Civil? Quando você entra com o processo de inventário? Não. Abre-se a sucessão com a morte. Tudo bem? Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros. Quando que abre? Com a morte. Tá? Quando vocês tiverem aula de ITCMD, vai acabar havendo um aprofundamento nisso daqui. Mas só para deixar aqui registrado, né? E aí, qual é a base de cálculo? Porque a gente está falando de alíquota aqui, não estamos? Tá, alíquota. E aí, professora? E a base de cálculo? Tá aqui, o ITCMD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Então, não é na data da morte, é quando eles forem avaliados, é aquela na época da avaliação, é que eu vou falar qual a base de cálculo. Vamos olhar para o estado de Mato Grosso, não é mesmo? Tanto é que o concurso para vocês é para ser Cefaz aqui de Mato Grosso, né? Então vamos lá olhar para o ITCMD aqui do estado de Mato Grosso. Muita atenção! Quais eram as alíquotas, tá? Quais eram as alíquotas? Elas eram até 31 de março de 2017, fatos geradores que ocorreram até 31 de março de 2017. As alíquotas eram, né? Isento 2 e 4. Tá bom? Isento 2 e 4. Então, essa era a progressividade. Até 4. Porque vocês sabem que a alíquota maior de ITCMD, que por enquanto pode existir no Brasil, é de 8%, conforme resolução do Senado, tá? Nenhum estado pode trazer uma alíquota superior a 8%, até 8%. Para poder aumentar essa alíquota maior do que 8%, tem que mudar a resolução lá no Senado, tá bom? Então, pensem nisso. Por que 31/3/2017? Porque, gente, em 2016, o nosso governador na época, sabe? Vocês lembram que eu falei para vocês que o povo gosta de mudar a lei, de aumentar a lei quando a gente está escolhendo a calcinha pro Réveillon? Porque ninguém tá dando atenção, ninguém tá prestando atenção. E a nossa sorte é que veio a anterioridade nonagesimal, os 90 dias no mínimo, para a gente poder, né, respirar, adequar e assim por diante, tá bom? Olha o que aconteceu quando nós estávamos escolhendo a calcinha para o Réveillon em 29 de dezembro de 2016. Mudou as alíquotas do ITCMD. Aumentou a alíquota do ITCMD. Olha aqui o que aconteceu, ó. A gente aumentou a progressividade, a forma de escalonar a progressividade do ITCMD. Isento 2, 4, 6 e 8.
O estado de Mato Grosso veio no teto de 8%. Tudo bem? Tá vendo como eu preciso primeiro estudar o princípio da anterioridade para depois olhar para o princípio da irretroatividade? Porque a gente mescla esses princípios. Olha só o que aconteceu aqui na prática. Olha só o que aconteceu aqui na prática. Aconteceu assim, ó. Prática, verdade, entendeu? Verdade. Real, exemplo real do nosso mundo verdadeiro. Então, eu tinha a lei de 2000 que trazia, né, isento 2 e 4. Beleza? Essa era a alíquota. Aí, no dia 29/12/2016, foi publicada a lei que aumentou em determinada situação o ITCMD de isento 2, 4, 6 e 8. Tá bom? Certo? O que acontece? Quando que eu vou ter eficácia dessa norma? Vamos voltar para o princípio da anterioridade. Quando que eu vou ter eficácia dessa norma? Eu vou ter essa eficácia aqui em 1/1/2017, gente. É aqui que eu vou ter eficácia? Não, né? Por quê? Porque esse lapso ele é menor de 90 dias. E o que eu falei para vocês na nossa aula passada? Que eu preciso ter no mínimo 90 dias. Então, a eficácia dessa norma vai ocorrer em 1/2017. Os 90 dias eu preciso olhar para a anterioridade nonagesimal. Então é aqui, nas questões que aumentou, né? Nas questões que aumentou é que eu tenho a eficácia. É aqui, não só nas questões que aumentou, tá, gente? Na regrona geral, é porque depois a multa tem uma especialidade lá. É aqui que eu falo de fato gerador. É aqui que eu falo de lei, que eu vou falar de fato gerador. São para mortes que ocorrerem a partir daqui. Vocês estão entendendo? A partir daqui. Porque diante desse lapso aqui, eu não tenho eficácia da norma. Eu não olho para essa alíquota nova. E para quem morreu aqui, nesse prazo aqui, eu ainda vou continuar aplicando esta norma. Tudo bem? Então, muito cuidado nessa situação, nessa mudança da lei do estado de Mato Grosso. Ainda bem, gente, que o nosso site da Cefaz, ele é a coisa mais linda do mundo. Ele é super lindo. Por que que ele é super lindo? Na hora que vocês forem buscar a legislação local aqui do estado de Mato Grosso, tá sempre colocando assim, o que tá em eficácia, aí vai estar, como é que chama? Justificado em verde as antigas normas, entendeu? As normas que foram revogadas. Porque isso é muito interessante, porque você vai ter toda a cronologia. Então a nossa legislação, o nosso site da Cefaz, ele é uma bênção, ele é lindo para a gente encontrar a norma correta, tá? Ele é muito lindo. E aí vocês conseguem fazer esse tipo de situação e observar isso assim de modo concreto. Beleza, então. Vocês conseguiram entender essa situação. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês da prática também, o quanto é importante o princípio da anterioridade aqui para a gente se adequar à norma. Quando essa lei foi publicada, tá? E aí a gente tinha esse lapso de 90 dias, eu tenho um cliente que os bens ainda estão tudo no nome da mãe. Tudo. Muito, fazenda, tal, tá tudo no nome da mãe.
E aí, na época aqui, ela estava internada em UTI, porque ela já estava com mais de 90 anos. O que eu fiz? Eu chamei o cliente e falei, olha, o negócio é o seguinte, se vocês realizarem a doação, se ela melhorar e conseguir fazer a doação nesse lapso aqui, a alíquota será da norma antiga, 4%. Se por um acaso ela falecer em 1º de abril de 2017, aí a gente vai aplicar a lei nova de 8%. Então fica a critério de vocês escolherem o que é melhor. E aí? O que aconteceu, professora? Eles não quiseram fazer a doação, tá? Eles optaram por não fazer a doação. E aí, até hoje a mãe deles está viva, né? Mas assim, gente, a minha obrigação é alertar o meu cliente, tá bom? Então, para vocês observarem como que a gente brinca, entre aspas, na prática com isso daqui. Então, ok. Aí aqui eu deixei, então... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.